Olá, tudo bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Clube 10, é o Clube da Vida Abundante. Lá em João 10:10, Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é um dos propósitos da vinda de Cristo, da vinda de Jesus. Nós estamos aqui para te ajudar, trazendo orientações, direção e ensinamentos para abençoar e trazer um norte para você que deseja e que busca essa vida e quer viver em abundância. Nós falamos na terça-feira sobre Josias, aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 34, e nós trouxemos alguns princípios que foi essencial para que Josias causasse um grande impacto na sua geração, no seu tempo. Nós precisamos entender algo. Deus tem nos chamado com o mesmo propósito para causar um impacto na nossa geração, no nosso tempo. E nós temos sempre a escolha de fazer ou não fazer. A escolha sempre vai partir de você. Deus indica o caminho, aponta a direção certa, a direção correta, mas Ele nos deixou livres para fazermos as nossas escolhas. Então, o texto que eu li foi segundo Crônicas 34, que diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Eu enfatizei o desejo de Josias de buscar viver no centro da vontade de Deus. Eu disse também que ninguém o impulsionou, que um profeta não revelou, que o Espírito Santo não falou com ele, mas ele decidiu. O texto é claro em dizer: fez o que era reto. Ele teve uma ação, ele fez uma escolha e pôs em ação, que era buscar fazer a vontade de Deus, buscar agradar o coração de Deus. Isso é uma escolha que nós podemos fazer diariamente, em todos os momentos. Nós temos a oportunidade de escolher em que direção a nossa vida está caminhando. Eu gravei um Reels lá para o meu Instagram que eu disse assim: olha, o que nós precisamos entender é que cada escolha que você faz, essa escolha faz você. Então hoje você é resultado das escolhas que você tem feito. E Josias também se tornou o resultado das escolhas que ele fez. Só que hoje eu quero continuar na leitura que diz assim, lá no versículo 3: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Olha só, sendo ainda moço, ele começou, ele decidiu. Olha a visão desse jovem. Ele entendeu que ele, como rei, como líder, como autoridade, como influência na sua geração, como uma pessoa de influência, ele precisava fazer o que era correto, para que ele levasse o povo para o caminho correto. Então ele decidiu, ele buscou ao Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e de todas as imagens de escultura e de fundição. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Josias, ele começa a buscar a Deus e ele vai se enchendo de Deus. E de repente ele está tão cheio que ele começa a transbordar. Muitas vezes nós falamos assim: Deus envia um avivamento, mas eu quero dizer algo a você. O avivamento que nós buscamos e que nós precisamos deve começar conosco, deve começar com você. Começa você sendo o referencial, comece você sendo, sabe, o milagre que você quer ver na vida da outra pessoa. Comece você sendo o exemplo. Josias buscou, ele não impôs uma lei dizendo, olha, que todos busquem a Deus, mas ele decidiu primeiro: eu vou buscar a Deus, eu vou me tornar o modelo, eu vou me tornar o exemplo. Muitas vezes nós cobramos dos outros, mas não fazemos.
Nós cobramos educação, nós cobramos gentileza, nós cobramos atenção, só que nós somos grosseiros, mal educados com os outros. Então aquilo que nós queremos ver na outra pessoa, nós devemos começar a buscar, para que sejamos o exemplo. Mas eu quero ler um outro texto para você, porque muitas vezes, querido, nós não entendemos quem somos e nem qual é a nossa missão. Olha, eu disse também na primeira palavra que Josias, ele não viveu à sombra dos seus antepassados, ele não viveu à sombra do seu pai, ele não viveu à sombra do seu avô, que foram reis também de Israel, mas ele decidiu trilhar o caminho que Deus havia escolhido para ele. Ele decidiu escrever a sua própria história. E é isso que eu quero dizer a você. Não viva à sombra de ninguém, sabe? Crie o seu próprio caminho, porque Deus te criou para algo sobrenatural. Deus te criou para algo extraordinário. Você é único, única, exclusivo e extraordinário. Só existe um de você. Até se você for gêmeo, não é igual. É parecido, mas não é igual, porque Deus criou pessoas únicas para propósitos definidos. E quando você encontrar o seu propósito, você vai achar a sua missão e você vai estar capacitado para cumprir. Mas comece buscando a Deus. Olha, eu disse que Israel estava passando por um tempo de apostasia espiritual. O povo havia virado as costas para Deus. A cidade estava cheia de imagens de escultura, de Balaíns, de Astarote, imagens de fundição. Agora, na época do rei Jeroboão, ele foi tão idólatra, e ele levantou vários altares, e esses altares levantados por Jeroboão permaneceu até o dia de Josias. E aquele rei levou o povo para uma idolatria descabida e sem medidas, sem precedentes na história de Israel. E naquele tempo Deus levanta um homem de Deus. Deus levanta um profeta que sai ao encontro do rei. E é esse texto que eu quero ler para você, então presta atenção nessa história aqui. Olha só, 1 Reis capítulo 13 diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, mas não era o altar de Deus, era o altar da idolatria. Ele ia queimar incenso aos deuses, e de repente chega aquele homem enviado da parte de Deus e diz o seguinte: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Então ele vem profetizar. Josias, isso aqui, meu amado, foi 200 anos antes de Josias nascer. Foi 200 anos atrás. Havia uma profecia, Deus disse: eu vou trazer alguém na descendência de Davi, que este irá purificar essa terra, que este irá purificar Jerusalém. Ei, presta atenção, Deus tem nos chamado para fazer a diferença nessa terra, querido. Deus tem nos chamado para fazer a diferença nessa geração. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, conta comigo. Fala: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Josias, ele decide agora, ele está cumprindo a profecia. Olha 2 Crônicas 34, versículo 4. Na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, dos postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. E purificou a Judá
e a Jerusalém. Ele está cumprindo a profecia que havia sido dito a seu respeito 200 anos antes. Ei, a Bíblia diz em Efésios que Deus nos chamou e nos predestinou para boas obras. Há uma boa obra destinada a você, a mim. Agora, cabe nós escolhermos o que é correto, cabe nós escolhermos andar ou não de acordo com a vontade de Deus, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado. Amém, querido? Presta atenção sobre isso. Sabe, agora a minha pergunta é, você está disposto a fazer aquilo que Deus tem colocado na sua vida ou você está com medo? Olha, Josias, ele está indo às últimas consequências para trazer a presença de Deus à sua geração. Olha o versículo 7, diz assim: tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Ele começou purificando a terra, derrubou todas as imagens, todas as esculturas. Fazendo, sabe o que, meu irmão? Cumprindo o plano e o propósito de Deus. Vida abundante vem quando nós estamos conectados com Deus. Porque muitas vezes aquilo que significa vida abundante para mim não é vida abundante para você. E aí é que está. Você precisa entender e saber o que é vida abundante para você. O que você significa como vida abundante. Vida abundante está ligada ao nosso chamado, à nossa missão de vida, ao nosso propósito que nós nascemos para fazer. Eu tenho percebido que a maioria, que 90% dos cristãos evangélicos, pastor, existe isso, cristãos evangélicos? Existe. Os católicos também são cristãos, tá bom? Mas os cristãos evangélicos, 90%, não sabem a sua missão, não sabem do seu chamado, não sabem por que veio à terra, não tem convicção da sua missão de vida, por isso vive vidas vazias, sem sentido, andam de um lado para o outro sem saber o que de fato deve ser feito. Você sabe por quê? Porque ignoram a direção de Deus, porque ignoram a direção do Senhor. Meu amado, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, você irá viver o propósito de Deus, você irá viver a vontade de Deus nessa terra, você irá viver a vontade de Deus nessa geração. Deus conta com você para transformar essa terra. Deus conta com você, assim como contou com Josias, para transformar essa geração. Olha só, querido, versículo 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Maceias, governador da cidade, a Joar, filho de Jeocais, o cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Agora o rei começa a fazer uma reforma na casa de Deus. Ele já buscou a Deus, ele está cheio de Deus, ele transbordou, ele tirou as imagens de escultura, o altar da idolatria já foi derrubado, agora ele está trazendo e fazendo uma reforma na casa de Deus. Eu quero declarar, querido, que Deus vai levantar homens e mulheres com o coração de Josias, homens e mulheres que dão prioridade às coisas espirituais. Talvez o teu problema tenha sido, sabe o que, meu amado? Você tem estado muito secular, tem secularizado a sua vida. Você tem se afastado cada dia mais da vontade de Deus. Você tem se afastado cada dia mais do Evangelho de Jesus, porque você tem vergonha. Você tem vergonha dos teus amigos souberem que você é servo, que você serve a Deus. É isso mesmo? E você ainda quer ir para o céu, tendo vergonha de dizer que serve a Jesus? Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante dos anjos de meu Pai. Se você negar a Cristo, ele te negará. Ele vai dizer, olha, eu não conheço você. Jesus disse, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também se envergonhará dele o Filho do Homem quando vier com seus anjos. Se você tem vergonha de assumir que é cristão,
que serve a Cristo, se você tem vergonha de reconhecer o sacrifício de Jesus, você não é digno dele. Sabe o que Jesus disse? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, eu também me envergonharei dessa pessoa. Meu irmão, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de dizer eu sirvo a Jesus. E ponto final. Eu estou convicto disso. O problema é de quem não quiser você ter um amigo ou tua amiga porque você serve a Jesus. Sabe? Agora, se você estiver preocupado com pessoas e isso for um empecilho para você servir a Jesus, alguma coisa está errada dentro de você. Sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados aqueles que não acharem em mim motivo de tropeço. É quando você olha, não, olha, se eu falar que sou cristão, eu vou perder essa oportunidade. Você está dizendo que Jesus está atrapalhando você. Agora eu te faço uma pergunta. Na hora da luta, na hora do aperto, quando ninguém pode te ajudar, para quem é que você vai orar? Para quem é que você vai buscar? Não é para esse Deus que você tem vergonha de dizer que serve? Tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia. Tem pessoas que têm vergonha de postar na rede social que serve a Jesus, que é cristão. Será que é assim que você está? Se você tem vergonha, você precisa se converter. Você precisa falar, Deus, eu quero me consertar. Eu tenho tido vergonha do Senhor. Você precisa falar isso. Porque só não adianta eu ficar aqui dizendo, olha, Deus vai fazer uma revolução, Deus vai te levantar, Deus vai te usar. Se você tem vergonha, Deus não vai te usar. Se você tem vergonha, Deus não vai causar uma revolução através da sua vida. Mas no dia que você não tiver vergonha de dizer, eu sirvo a Jesus, eu sou de Cristo, eu pertenço a Ele, Deus começa a mudar a sua vida, a mudar a sua história. Ei, você sabe qual foi o segredo de Abraão, meu amado? Porque ele não se envergonhava. Sabe o que Paulo disse? E se você se envergonha do Evangelho, é mais uma prova que você está enganado, que você não conhece o Evangelho, você está vivendo uma religião, qualquer coisa, menos o Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Não se envergonhe do Evangelho. Josias fez o que fez, porque ele não se envergonhou do Evangelho, porque ele não se envergonhou de servir a Deus. As pessoas poderiam ter dito, ou ele poderia ter pensado, Josias, olha, o seu pai não fez o que você está fazendo, você está derrubando os altares, queimando as imagens. Josias fala, não importa, no meu reinado o rei maior é Deus. Amém, querido? Então conserte primeiro a sua vida com Deus. Conserte-se primeiro. Como que você consegue orar? Tendo vergonha de assumir que serve a Jesus? Ou talvez você nem ora mais, né? Já está com a mente tão cauterizada, já criou uma fortaleza na sua mente, que você nem ora mais, não tem mais nem intimidade com Deus, nunca ouviu a voz de Deus, nunca sentiu a presença do Espírito Santo, nunca mais viveu uma experiência espiritual. Qual foi a última vez que você viveu uma experiência espiritual? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Qual foi o último milagre que você presenciou na sua vida? Quando foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus e disse, Deus, eu preciso de Ti? Porque para Josias viver e transbordar, ele precisou fazer tudo isso. Ele precisou reconhecer que o Senhor é o único Senhor. Ele precisou reconhecer que só há salvação em Deus. Ele precisou dobrar os seus joelhos. Ele precisou pedir perdão pela sua geração, pedir perdão pelos seus antepassados, irmãos. Ele precisou primeiro se consertar. Foi o texto que nós lemos, olha só. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E como que nós buscamos a Deus? Nós buscamos a Deus através da oração. Nós buscamos a Deus através da leitura da Bíblia. Nós buscamos a Deus através do jejum. Nós buscamos a Deus através da santificação da nossa vida, irmãos. Então comece primeiro você a buscar a Deus. Você está querendo grandes coisas, grandes milagres? A primeira grande obra que Deus quer fazer tem que começar na sua vida. A principal obra de Deus tem que ser eu. A principal obra de Deus tem que ser você, sendo transformado, sendo renovado, sendo avivado. É assim que funciona.
Isso é vida com Deus. Não se trata de ser religioso. Tem pessoas que estão indo em todas as reuniões, que vão em todos os cultos, mas não têm intimidade com Deus. Se tornou um religioso legalista. Então, meu irmão, olha, que você possa rever a sua vida, que você possa rever a sua posição e decida voltar imediatamente para o caminho. Lembra da primeira palavra? Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, porque no dia que tu te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti esta palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Forte abraço e fica com Deus.